bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. E, de fato, o Senhor tem provido este encontro faz mais de 34 anos por aí, né? Desde 1990. E naquele tempo, lembramos das crianças que aqui estavam sendo visitadas pelo Senhor, sendo batizadas no Espírito Santo e nascendo de novo. Quando eu estive fora da localidade, aqui numa cidade, numa igreja, então colocaram a questão do trabalho com as crianças. E eu fiz o meu à parte, dizendo que se o Espírito de Deus não ganhar o coração das crianças, de forma alguma a escola bíblica dominical vai fazer a eficácia na vida deles. Então, devemos prezar para que o Espírito de Deus verdadeiramente norteie nossa vida. A igreja primitiva não deu um passo, nem um apóstolo pregou, nem um apóstolo ousou começar a pregar sem aquela experiência que Jesus falou: fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. Então os apóstolos ficaram naquele cenáculo esperando ali o Senhor falar. O Senhor tem me despertado para algumas coisas importantes na Bíblia que a gente não observa a olhos rápidos, né? E no espanhol as pessoas falam muito assim: não faça nada à la ligeira, quer dizer, não faça assim as coisas tão rápido para que você deixe de perceber alguma coisa. E aí no Provérbios 28, 9, essa semana me despertou este versículo aí, que nós deixamos de ter o necessário cuidado quando nós estamos sentados ouvindo a palavra. Quando nós vamos ler nossa Bíblia, fazemos descuidadamente, ou estamos numa reunião pensando no negócio de amanhã, ou estamos pensando naquele empreendimento, ou estamos pensando em uma situação. Sabe, para ouvir o Senhor nós não devemos pensar em nenhuma situação, nós devemos contemplar o Senhor e atender a sua voz. Então aí diz o seguinte: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, desvia os ouvidos de ouvir, eu sei que na carreira cristã as batalhas vêm, as lutas vêm, e vem toda sorte de batalhas, e às vezes ocorre que aqueles irmãos mais velhos que já passaram mais tempo na obra, enfrentaram mais batalhas, acabem se enrijecendo, endurecendo, ou endurecendo por orgulho, porque, bom, essa palavra eu já sei, então eu já começo a... Sabe, irmãos, aqueles que forem mais simples e receberem a palavra em seu coração, seja ela já uma palavra que você conheça, mas tem momentos que ela vem com poder e transforma a nossa vida. Para aqueles que deixam a palavra entrar. Como é a continuação do versículo aí? O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até sua oração será abominável.
Nós não tínhamos pensado nisso, que a nossa oração às vezes não é respondida. Deus não ouve as nossas orações, porque nós não temos dado nossos ouvidos ao Senhor para ouvir a Ele. E sabe que quando vamos a Deus é quando temos problemas. Mas qual é a origem do problema? Porque não ouviu o Senhor. Então essa é a questão. Então vamos diante do Senhor sem se arrepender daquele pecado de não obedecer à voz de Deus, não ouvir, não dar ouvidos à lei de Deus. E aí queremos: Senhor, socorra-me, Senhor. E Deus faz de conta que não escuta. Há uma necessidade grande de nós amarmos a palavra de Deus e respeitarmos ela, temer a ela quando ela vem, para que o Senhor nos ouça no momento que nós mais necessitamos. Também, Salmo 119, 130, nós vemos qual é o motivo que ficamos sem luz, sem revelação de Deus, onde diz assim: a entrada das tuas palavras dá luz. Às vezes o irmão toma um determinado caminho de trevas, porque ele não permitiu a entrada da palavra no seu coração. Então ele não tem luz. A palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para o caminho. E o que diz mais? Diz: dá entendimento aos simples. Aos simples. Não aos simples. Os simples são aquele desprovido dessa prudência de ouvir e permitir que a palavra entre. O simples é aquele que ouve atentamente e permite a entrada da palavra. Então, irmãos, eu quero compartilhar mais desse retiro. Devemos ter um caminho para seguir. Esse caminho tem que ser seguido. Nós não viemos aqui para contemplar os músicos, não viemos aqui para contemplar o pregador, nós viemos aqui para contemplar a Jesus. Esse é nosso propósito. Nós não viemos para ver os irmãos, ainda que este é um benefício da parte de Cristo, que nos uniu e nos ligou em amor, e é bom ver os irmãos, mas nós queremos ver a Jesus. Amém? Queremos ver o Senhor. Abram as Bíblias suas aí no capítulo 2 de Marcos, o verso 22. É isto que tem me incomodado no coração, tem pesado no meu coração por muito tempo. E chegou um momento que eu quase desanimei de alcançar essa meta. E eu pensei: por que eu não fiquei na África em 1994, quando o Senhor permitiu que eu fosse para lá? Porque ocorreram tantos avivamentos na África. Eu rogo pela compaixão de Deus que você queira o Senhor, que você queira Deus.
e que o Senhor faça você sair daqui como um odre novo e com um vinho novo, uma vida nova, uma vida que ame ao Senhor, uma vida que dê-se completamente ao Senhor. O primeiro sacrifício espiritual agradável a Deus, como Pedro descreve em capítulo 2 da sua carta, primeira carta, que nós somos edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Qual é o primeiro sacrifício? Apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. O culto não é somente vir cantar aqui e participar do louvor, enfim, ouvir a palavra. Não! Nosso estilo de vida é um culto racional, nosso corpo oferecido a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável. Este é o primeiro sacrifício que é oferecido. Assim como Jesus mesmo foi o primeiro, agora Ele deixou nós como o primeiro sacrifício, devemos nos ofertar a Deus. Paulo fala do capítulo 1 de Romanos, ele fala todo o Evangelho, até o capítulo 8. E depois ele fala do plano de Deus com Israel. E depois ele salta do capítulo 11, 9, 10 e 11, ele salta para o 12. É como se fizesse uma conexão do capítulo 8. Veja, o capítulo 8 está dizendo que você tem que ter a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, em você. Por isso que ele salta para o capítulo 12 dizendo: apresentar os vossos corpos em sacrifício vivo. Você experimentou a ressurreição de Cristo. Você é um sacrifício vivo. E tem que ser santo e agradável a Deus. Este é o nosso culto racional. Mas aí vamos ler o versículo 22 de Marcos 2. Ninguém deita vinho novo em odres velhos. Porque de outra sorte o vinho novo rompe os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. Eu vou pedir para a Júlia colocar a figura do que é um odre. Um odre. Esse é um odre. Ele está com cara de velho. Embaixo tem odre novo. Será que dá para colocar? Esse de cima tem aspecto de velho, não é? Eu não estou conseguindo chegar todo lado. Tem aspecto de velho, odre velho. O odre velho é aquele recipiente de couro que eles utilizavam para colocar vinho para levar em viagem. E o odre, você sabe, é feito de couro, e quando vai envelhecendo, quem já teve sapato velho sabe, né? O sapato velho, aquelas botinas velhas, você chega lá, está todo rachada e está envergada para cima, o pé do camarada já não entra mais, então não serve. E o odre velho, da mesma sorte, é aquele couro endurecido. Nós vamos endurecendo, às vezes com o passar do tempo, passar das batalhas, lutas, vamos endurecendo, enrijecendo, que Deus não pode mais colocar o Espírito Santo de forma plena dentro dele. Nós somos o odre. Eu lembro que o Adonias dizia assim: o meu serviço é trabalhar com o odre. Eu assumi isso. Eu assumi este encargo do Adonias, trabalhar com o odre.
Talvez aqui o Erlen tenha o ministério agora de colocar o vinho, sei lá, o almeiro, o iata, enfim. Poderão colocar o vinho. Agora muda para a figura nova, figura mais nova. Esses odres aí são novos. Dá para ver que eles estão com uma aparência mais diferente do que a anterior. Jesus disse: eu não coloco vinho novo em odres velhos. O vinho novo tem que ser colocado em odres novos. Isso aí, Júlia. Amém? Então vocês viram que é um odre. Esse odre é você, sou eu, somos nós. Assim como cada um de nós é um odre que tem que ser renovado, se você envelheceu, endureceu, a Bíblia fala que devemos ter cuidado com o endurecimento, certo? Pelo engano do pecado. Então nós devemos ter bastante cuidado disso, porque podemos envelhecer pela incredulidade. Vamos supor, eu estou aqui pregando, ou algum outro pregador, então você sabe das fraquezas do pregador, você sabe que ele é homem, é carne, então você se escandaliza com qualquer coisa, principalmente com os pastores, porque a estima nossa é bem maior, nossa expectativa com eles é muito maior do que qualquer outra pessoa. E acontece que você olha para o homem e daí você vai endurecendo e você diz: eu não vou escutar mais esse irmão, né? Não vou escutar. E daí você acaba rejeitando a palavra, vai enrijecendo. Ou as lutas, né? Vamos supor lá, o casal está ali vivendo tantos anos juntos e é normal que tenha discussões e tenha certos atritos. Se eu for contar os atritos de 44 anos de casamento, né? Tem muita coisa para contar. Mas, irmãos, uma das coisas que leva-nos a caminhar, seja no vale da sombra da morte, ou seja no meio de um batalhão de inimigos, é que você esteja olhando para o Senhor e seguir a meta até o final. Então, o Senhor, veja, o Senhor usou Filipe aqui, agora voltando para a questão do odre. Interessante que Deus usa os membros do corpo de Cristo, aqueles que são chamados com uma determinada vocação, né? O Senhor chama. Na obra de Deus não há voluntários, há chamados, né? Não há voluntários, porque senão a obra de Deus fica sendo o quê? Como é que é? Não sei nem como dizer essa palavra. A palavra de Deus se torna, a obra de Deus se torna um caminho de concorrência. Concorrentes, eu quero, eu me apresento. Não, é chamado, Deus que escolhe. Eu não queria ser um pastor, eu queria ser um evangelista. Não porque o evangelista é proeminente, ele é o mais conhecido no mundo. Não, mas só pelo amor de ver os joelhos se dobrando e confessando a Jesus Cristo, é isso que eu gosto de ver. A pessoa se rendendo a Jesus Cristo. E eu me alegro, nem que seja uma alma
que se converta diante de Deus. E aqui, Filipe, o evangelista, colocaram ele como diácono, né? Mas ele não era diácono. Ele foi chamado para ser evangelista, porque a Bíblia menciona Filipe, o evangelista, que era dos 7. E as filhas dele foram profetisas. Maravilha, irmão, uma casa cheia de Deus, onde as filhas são profetisas. Aqui diz, no capítulo 8 de Atos, e também Saulo consentiu na morte dele. De quem? Estevão, que no capítulo anterior. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos foram dispersos pelas terras da Judéia, de Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Aí, nós vamos seguindo. Diz assim: e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Essa fera aí odiava os crentes e ia lá assolar, mas era um vaso escolhido. Ele fez isso, ele disse: eu fiz na minha ignorância. Eu pensava estar fazendo um bom serviço ao Senhor, porque a única religião, ali que confessa um só Deus, era o judaísmo. E Paulo se agarrou ao judaísmo. Daí diz o seguinte: mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. Perseguição, às vezes a gente acha ruim, mas é boa. Mas é boa, porque a palavra vai ser anunciada. Irmãos, debaixo de tempestade, debaixo de qualquer perseguição, debaixo de qualquer calúnia, a palavra sempre vai prevalecer e falar a verdade. A palavra vai sempre ser anunciada. Então eles saíram dispersos, iam por toda parte anunciando a palavra. A única maneira de ser boa ver os crentes dispersos é nessa ocasião, para anunciar a palavra, levar a palavra para todos os cantos. Irmão Raul Arce falou que ele ficaria feliz se a reunião estivesse vazia, mas que os crentes tivessem saído com esse propósito. Fosse enviado para uma cidade, para outra, e para um vilarejo, para outro, enfim, para anunciar a palavra. Mas não é aquela atitude que, bom, domingo é dia da reunião, então agora eu vou anunciar a palavra, depois eu vou pescar. Não é isso aí. É quando o Senhor provoca a situação, o Senhor está no comando, o Senhor está dirigindo e o Senhor está fazendo, então nós estamos debaixo da vontade de Deus. Porque senão será tudo infrutífero. Então, descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Que palavra que eles pregavam? Cristo. Ele é a palavra. Ele é o verbo, nós cantamos. Ele é o verbo de Deus feito carne. Ele é a palavra. Então, essa combinação aí não é por acaso. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados.
e havia grande alegria naquela cidade. E estava ali, olha quem se converteu aqui, e estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem. Cuidado, irmãos, não vão atrás de grande personagem não, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é o grande poder de Deus. E atendiam-no porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus, aí é o terceiro ponto que identifica os dois primeiros: a palavra de Deus, Cristo e reino de Deus. Quem recebe Cristo recebe o reino de Deus. Tem que reconhecer Jesus como Senhor. Eles pregavam acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Esse é o nome do Rei. Se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Ficou atordoado. Agora, isso aqui, Filipe preparou o odre. Amém? É necessário trazer odres para a casa de Deus. Pregar o Evangelho, pregar Cristo, pregar o reino de Deus, anunciar a palavra. Agora, quando eles vão e dão a notícia aos apóstolos, no verso 14, diz: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais tendo descido, oraram por eles para que recebessem o quê? O conteúdo do odre. Eles receberam a Cristo, mas precisavam do vinho. Então aqui houve um enchimento do Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Aleluia! Sabe, irmãos, veja por você mesmo, a igreja já tem mais de 2000 anos. Ou aproximadamente 2000 anos desta história que está aqui no livro de Atos. Naquele tempo tudo o que Deus tinha para a igreja estava normal. Uma igreja que se submetia a Jesus Cristo como cabeça, uma igreja que tinha a palavra e considerava a palavra e pregava a palavra. Tinha um nível de santidade elevado. Tinha uma glória de Deus manifesta de forma privilegiada. Mas passando esses 2000 anos, aquela glória foi se desvanecendo. E por que foi? Porque nós não cuidamos bem do outro. Não cuidamos bem do templo do Deus vivo. Nós não se portamos adequadamente. Deixamos entrar tantas coisas em nossas vidas. Deixamos nosso coração ser cativado por tantas coisas que a modernidade traz. E acabamos perdendo aquela glória
que o Senhor manifestou inicialmente. Irmãos, antes da vinda do Senhor, isso tem que ser restaurado. É necessário, está profetizado no livro de Joel. Antes do grande, terrível dia do Senhor, ocorrerá um mover de Deus para cativar o coração do povo de Deus que está aberto para Deus e que está gemendo para isso. Está gemendo. Você geme por santidade na casa de Deus? Não diga amém assim tão rápido, porque vai vir algum assunto que vai te confrontar, para ver se você ama mesmo a santidade. Você geme para que a igreja seja uma igreja gloriosa? Você tem este peso, ou você sempre vem nas reuniões e depois sai feliz da reunião, me aliviei porque eu estava na tribulação? Ou você geme, Senhor, visita o teu povo, visita-nos, enche-nos, tira as iniquidades do nosso coração, arranca aquela paixão desgraçada do meu coração, tira de mim aquela cobiça miserável. O que nós queremos? Deus ou as outras coisas? Eu não queria antecipar um texto que está lá em Ezequiel. Deus selou aqueles que gemiam por santidade, porque a glória saiu do templo e foi embora. E houve outro fato lá no livro de Samuel, onde os filisteus levaram a arca de Deus, e aquela mulher, nora do sumo sacerdote Eli, disse: Icabode, foi-se a glória de Israel. Irmãos, você chora por ter mais de Deus? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Sabe, irmão, esse mesmo texto que li sobre o odre, em outras passagens de outros evangelistas, fala-se o seguinte: que ninguém que, tendo bebido o vinho velho, quer logo o novo. É por isso que nós não desgrudamos da nossa religião para experimentar algo de novidade de vida. Já acostumamos nossa vida naquele carreirinho de rato, não carreira. Nós precisamos de um alto caminho, um caminho santo, que diz que a palavra do Senhor: o imundo não passará por ele, mas nem os loucos errarão, porque os loucos, eles não têm nem consciência do que é pecado. O Senhor antes colocará os loucos nesse caminho, do que aqueles que estão conscientes da santidade, mas não buscam. Por que caminho você anda? Eu falo com tristeza que nos últimos anos, com tristeza profunda, contemplar pecado no meio da igreja. Falo com o coração partido mesmo. Assim que quando eu comecei a fazer reunião com os casais, fazer curso com os casais,
Foi no ano de 1995, meu coração estava partido de ver divórcios na igreja. Eu não consegui suportar aquilo. Eu falei: Deus, nos ajude. E ainda ficamos 2 anos orando sobre aqueles assuntos. Eu pesquisei tudo que é coisa sobre casamento, novo casamento. Eu li de tudo, todos os autores que eu podia ler, eu lia, para ter embasamento, para poder estruturar a família de Deus. Era o zelo que tinha no meu coração, para ver famílias santas. Porque sabe o que aconteceu? Eu estava numa reunião, meus irmãos levantando a mão, cantando, e o Senhor falou para mim assim: essas mãos levantadas não são sinceras. O casal levantando a mão ali, maravilhosamente, mas o Senhor falou: não há sinceridade nesse levantar das mãos para mim. Então, partimos nessa direção de trabalhar com as famílias. Partimos nessa direção da instrução dos filhos, criação dos filhos. No temor de Deus. Sabe, Deus fala, se é uma coisa que Deus não vai fazer, é se revelar para um coração pecaminoso. Esse odre do coração tem que mudar. Em Hebreus 12, versículo 14, em que contexto está descrevendo essa palavra? Hebreus 12, 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É um requisito. Seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O texto que Paulinho leu em Isaías 52 diz que olho a olho verão o Senhor quando Ele voltar a Sião, quando Ele retornar. A versão corrigida diz que retornar. Aqui, nesta versão, diz quando Sião voltar. Mas o livro de Joel diz que o Senhor vai vir a Sião. Então, na vinda do Senhor, quais olhos que o verão? Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então, o que a igreja precisa prezar? Da santificação. O que a igreja precisa labutar? Pela santificação. E como ocorre isso? Diz a Bíblia: o Deus de paz vos santifique em tudo, vosso espírito, alma e corpo. Por que você não vai na tua oração todos os dias de Deus? Diz: Deus, eu amo a tua santidade, revela a tua santidade em mim, santifica. Outra, este texto que eu li está dentro de um contexto de disciplina. Significa que quando o povo não quer pureza de vida, Deus manda a disciplina. Porque Ele fala, e não só a disciplina, Ele manda a correção.
Veja o verso 4, onde começa dizendo: ainda não resististes até o sangue combatendo contra o pecado. Irmão, até com quanta intensidade você combate contra o pecado? Com que intensidade? Combata na tua própria vida, porque é fariseu aquele que aponta o pecado dos outros, mas não trata do seu mesmo. Porque se queixa o homem vivente, queixa dos seus próprios pecados. Então vamos tratar conosco, Senhor. Eu sou um pecador, eu preciso da tua pureza, da tua santidade. Se nós olharmos agora e avaliarmos quanto temos pecado contra o Senhor, nossa língua vai nos condenar. Nossos olhos vão nos condenar. Nossas atitudes vão nos condenar. Um irmão contou uma experiência de que tinha uma irmã, esposa de um pastor, e ela tinha muita proeminência, autoridade sobre as irmãs, e aquele negócio, né, se sobrepondo. E um dia, em sonho, ela foi até o céu. Chegando lá, diz o anjo: aqui que você vai morar. Era numa região mais baixa do que era próximo do trono, era mais longe do trono. Ela falou assim: mas eu não posso morar lá em cima, naquela glória maior. Falou: não, aquele lá para aqueles que são dignos de estar lá mais perto. E falou: não, mas será que eu posso, né, dar um jeito aí? Não tem política aqui no céu, né? Aqui o que você alcançou. Então aí ela perguntou: mas por que eu não posso subir lá? Por causa da tua atitude com as outras irmãs na igreja. Graças a Deus era um sonho, ela desceu, andou pianinha no meio das irmãs, começou a ser mais humilde, para tentar ganhar um pouquinho melhor da glória de Deus. Irmão, quanto mais oculto você for, mais humilde você for, de coração. Jesus não falou de aparência. Jesus disse: eu sou manso e humilde de coração. Então o que primeiro você tem que aprender com Jesus? Ter um coração parecido com o dele. Humilde de coração, não é de aparência. Então, sem santificação ninguém verá o Senhor. Êxodo, quando o Senhor ia se apresentar, quando o povo de Israel saiu do Egito, eles iam se apresentar, o Senhor ia se apresentar diante deles e o povo se apresentou no Sinai. Agora, veja, no capítulo 19 de Êxodo, qual foi a exigência de Deus para aparecer a eles? No verso 10 e 11. 19, 10 e 11. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas roupas. Não é isso que Jesus está fazendo? A lavagem da água pela palavra. Para quê? Para que no terceiro dia possamos ver o Senhor. Então, continuando: e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Qual foi a exigência de Deus? Santifica-os hoje e amanhã.
Irmãos, isto quer dizer, não é se santificar só hoje e amanhã também, até que o Senhor desça, que no terceiro dia Ele ia descer. Irmãos, a igreja deveria se manter santa esses 2000 anos, para que no terceiro o Senhor, ou você pensa que o Senhor vai vir no quarto milênio? Quem acredita que o Senhor vai voltar no quarto milênio? Desde o nascimento da igreja, desde do batismo do Pentecostes, nós chegamos já no terceiro milênio, não é? Então não está longe a volta do Senhor, está bem perto, muito perto. Irmãos, é só você dar uma observada, não é bom ficar vendo essa noticiarada na televisão, né? E é uma confusão total, né? Mas olha o panorama do mundo: guerras, rumores de guerras. Outra coisa que devemos prezar é o que está em Mateus 24. Mateus capítulo 24. Veja o que a gente não quer ver, e nossos filhos estão metidos no meio deste contexto. Verso 12 do capítulo 24 de Mateus, o que diz aí? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Bom, que esta iniquidade não entre no nosso meio. Irmãos, pais, cuidem bem dos seus filhos. Existe uma iniquidade que está sendo pregada para ele negar a obra que Deus fez nele como vaso para a honra e glória do Senhor. Existem muitas outras iniquidades que nós não percebemos. Mas o Senhor quer uma coisa de nós, e só precisamos da ajuda do Espírito Santo. Mas só receberemos o poder do Espírito Santo se formos um odre limpo, novo, um odre santo, para que deposite Deus ali a presença do Espírito Santo, para a gente fazer o que vai acontecer no verso 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Há uma missão pela frente, mas nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, porque segundo os Salmos diz que se amotinam as gentes e se levantam contra o Senhor e o seu ungido, então certamente se levantarão contra a igreja. Temos que aproveitar o tempo para anunciar o evangelho do reino, mas precisamos, irmão, nos santificar para receber essa graça, esse poder de Deus, para poder pregar o evangelho do reino em testemunho. Primeiramente tem que se formar um testemunho no nosso coração, porque nós cremos no testemunho de Jesus. Porém, o vaso, o odre, tem testemunho? O odre somos todos nós, a igreja, particularmente cada um é um odre, mas o odre que Deus deposita a sua glória, deposita a sua presença, é a igreja.
Então vemos aí que Moisés pediu, Deus pediu a ele para santificar o povo, para que no terceiro dia o Senhor descesse, e de fato o Senhor desceu. Há vários eventos em que Deus se manifestou gloriosamente, no Sinai, no tabernáculo, no templo, no Pentecostes, e vai se manifestar gloriosamente antes da vinda, antes do estabelecimento do milênio, para esse testemunho. E a última glória é permanente, aí na Nova Jerusalém. Você tem esperança de ver essa glória na Nova Jerusalém? Sim. Pois é, então vemos aí 6 manifestações gloriosas, que algumas já ocorreram e tem 2 para ocorrer. Também veja como é que Moisés morreu. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Existe um fato na vida de Moisés que é importante vermos. Deuteronômio 34, verso 7 e o 10. E era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Agora veja, irmão, os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. A vida espiritual depende de 2 coisas: visão e vigor espiritual. Visão e vigor espiritual, de forma contínua. A nossa visão deve crescer e não diminuir, e o nosso vigor espiritual deve aumentar e não diminuir. Eu pergunto você, irmão mais velho, com que vigor você trata o pecado na tua casa? Com o mesmo vigor que você tinha quando começou na fé? Ou você foi relaxando? Olha, nós podemos ser tão vigorosos espiritualmente, viver uma vida de santificação antes de ter filhos. Depois que temos filhos, o Senhor vê o nosso caráter terrível de lassidão, de permissividade, de falta de atitude, falta de disciplina. Então é aquele tipo de pai que diz: meu filho, se você fizer isso, você vai ser disciplinado. E quando ele fala pela 100ª vez, o filho já não creu em mais nada, porque não tem zelo. O zelo não cresceu, o zelo diminuiu. O irmão Russell Shedd disse o seguinte, claro que poderia falar isso para os casais, mas os casais vão os receber antecipadamente. Ele disse: olha, dê Bíblia para o teu filho ler, e mais livro em lugar de televisão e videogames, porque essa geração de videogame é estéril, se torna estéril no reino de Deus. Mas aqueles que leem a Bíblia e leem livros espirituais, eles serão frutíferos na casa de Deus, porque a palavra do Senhor diz no Salmo 1, que aquele que medita na palavra dará o seu fruto na estação própria. Eles são crianças agora, mas eles têm que ser preparados para dar fruto para o reino de Deus. Muito entretenimento castra o sabor de viver para Deus. Eu perguntei a uma criança: não é verdade? Eu olhei na cara dela e falei: não é verdade que você fica no videogame vendo aquelas fases daquelas batalhas que tem lá, e depois quando você chega na reunião, você está sentado, você não tem concentração para ouvir a palavra de Deus? Ele falou: é verdade.
eu fico lá pensando, irmãos, o Paul Washer fala, nós somos uma geração que nossos filhos não são criados para enfrentar a batalha da fé. Diz que o Exército de Salvação, que foi William Booth que fundou, ele e a esposa deles começaram a treinar os filhos pequenos para aprender a sofrer. Nós poupamos o filho de tudo, mas sabe o que? Deus não nos poupa de tudo. Sabe por quê? Deus não dá tudo o que pedimos. Pode ver na Bíblia, por que Deus dá disciplina? Por que Deus dá privações, tribulações? Sabe por quê? Para a gente ter o maior sabor da glória que está por vir, porque senão nós queríamos ficar aqui. Que todo mundo, o povo de Israel, queria ficar no reinado de Salomão, cada um debaixo da sua figueira, cada um debaixo da sua vide, e tudo tranquilo, né? Precisava vir um cativeiro, e daí o remanescente, aqueles que amavam a palavra de Deus, aqueles que amavam Jerusalém, aqueles que amavam o Senhor, voltaram, deixaram tudo e voltaram. Que maravilha! Você é um daqueles que deixou para trás a tua religião e veio para edificar a casa do Senhor. Amém? Então, quando você edifica a tua família, você está contribuindo com a edificação da casa de Deus. Nós almejamos tantas coisas na casa de Deus, mas se você edificar a sua família para honrar o Senhor, talvez você alcance um galardão. Você formará um filho que vá servir o Senhor. Então aí, Moisés teve uma visão e vigor espiritual, uma visão contínua, seus olhos nunca. Tem irmãos que chegam no meio do caminho, sua visão enfraquece, aí ele olha para qualquer denominação, puxa, ali é bom, pode ser, posso ir ali mesmo, não é mesmo? A visão já embaçou, já não tem mais discernimento, e ele pensa, qualquer lugar serve. E todo mundo vai dizer, até o ímpio vai dizer, Deus está em qualquer lugar. Perguntei para uma menina que não está vindo. Daí, como é que você está? Tudo bem, Deus está comigo. E a gente sabe que não está tudo bem. Perdeu a visão. Escureceu a vista. O Filho de Deus tem que ir até o final, até a volta de Jesus com a sua visão bem clara. Ele tem que estar com um vigor espiritual cada vez mais crescendo. Não está escrito no Salmo que o Senhor renova a nossa mocidade como da águia? Então nós precisamos ser renovados a cada tempo. Que você seja renovado nesta manhã, que você seja um odre renovado, para que mais vinho do Senhor, o vinho novo, venha no teu coração, e você tem que sair daqui e a testemunhar para todos que você encontrar. Aquela alegria do Espírito vai te levar a testemunhar. Mas olhe só, a vida santa de Moisés dava certos privilégios a ele. Números 12, do verso 1 a 8, o testemunho que Deus dá de Moisés. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cusita, com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher cusita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu,
E era o homem Moisés muito manso, um homem transformado. Homem manso é um homem transformado, muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vós três saí à tenda da congregação. Miriam reclamou, né? Então o Senhor chamou os três. Era uma equipe ministerial, o Senhor chamou os três. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, ambos saíram. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Caráter fiel é o que Deus quer ao ver em você. O Senhor julga as pessoas pelo caráter, não pelo desempenho. Pelo caráter. Se é obediente, se não é obediente, é o caráter que vai falar. A fidelidade está nisto, em que você seja obediente em tudo o que o Senhor ordenar. Então, em Hebreus, a carta aos Hebreus dá testemunho de que Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. E ainda era uma casa em figura, e ele foi fiel. Então, Moisés, que é fiel em toda a minha casa, e diz o seguinte, verso 8: boca a boca falo com ele, claramente, não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tivesse temor de falar contra meu servo, contra Moisés? Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-os. Veja, o Senhor só executou o juízo e se afastou. E a Miriam ficou leprosa. Irmãos, sem santificação, ela não santificou seus lábios, porque tinha problema no seu coração. A boca fala do que o coração está cheio. E ela falou contra Moisés. O Senhor quer transformação de vida. Quanto mais nós contemplamos o Senhor, esse foi a experiência, a vida de Moisés, uma vida de contemplação do Senhor. Quanto mais nós, diz a Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, diz assim: todos nós com o rosto descoberto, refletindo ou mirando, olhando como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Transformação, irmãos. Quanto mais santidade em vida, mais transformação. Quanto mais contemplação da glória de Deus, mais transformados somos. Irmãos, vamos buscar um testemunho de qualidade de vida? Deus virá buscar fruto. É o fruto. E a Bíblia diz: olha, irmãos, não sei quantos falsos profetas há sobre a terra, mas o Senhor falou assim, que para você discernir o falso do verdadeiro, Ele disse: pelos frutos os conhecereis. É evidente quando há fruto. Nós precisamos, irmãos, nós ouvimos tanta bobagem, tantas coisas. Você já viu as pessoas fazendo aquele corredor de sal grosso para as pessoas passar por cima, para receber uma bênção?
Isso é falsa profecia, isso é falso ensino. E aquele que dava um copo d'água para a pessoa pôr na televisão, depois de beber, que ela ia ser curada. Tudo a superstição que tem entrado no meio dos evangélicos. Aí o irmão chega e diz: eu vou para lá. Daí, mais à frente ele grita: irmão, socorro, eu quero sair daqui. Fica aí, você escolheu isso? Eu acho engraçado que uma coisa assim, quando as pessoas estão onde o Senhor trata, disciplina, trabalha, purifica, trabalha em relação à santidade, os irmãos não estão contentes, não gostam daquela pregação, mas daí eles vão para outro lugar, onde a verdade nem é absolutamente pregada, eles se submetem em tudo lá, já recebem cargos, e daí no dia seguinte já está, sou pastor aqui, já está nomeado, e não tem fruto de vida. As coisas com Deus andam no tempo de Deus. Moisés, por exemplo, se levantou com toda a força, ele era um estrategista, ele sabia batalhar, ele tinha a seu comando, certamente junto com o filho do faraó lá, tinha no seu comando os exércitos, iam na batalha, ele sabia de tudo sobre isso, sobre batalha, mas agora Deus diz: você vai ficar 40 anos no deserto, atrás do deserto, e nesses 40 anos você vai desaprender tudo isso que você sabe. E depois de 40 anos, ele aprendeu. Deus falou assim: agora você vai no Egito e diga a Faraó isso. Eu não, Senhor. Falar o que para o Faraó? Deus me livre. Vai a Faraó. Ele não queria ir. Antes não, diz a palavra que ele era poderoso em palavras e obras. Mas agora não sei fazer nada, nem falar, Senhor. Precisamos ser transformados. Esse tempo de Moisés foi para esvaziar. Depois ele caminhou em direção à glória. O Senhor levou ele com todos aqueles sinais, tirar o povo do Egito, e depois ele começou a conhecer o Senhor face a face. Precisamos conhecer o Senhor, ter uma experiência de conhecimento do Senhor. Quem verá o Senhor? Mateus 5, verso 8. Podemos ler junto? Então vamos lá. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Irmãos, não vamos ver a Deus só lá na glória, vamos ver Deus agora. Se você for limpo de coração, você terá uma comunhão de visão espiritual, você terá discernimento espiritual, você terá realmente a revelação da vontade de Deus, e você não vai se preocupar com coisa nenhuma. Davi diz que não se incomodava com a sua vida, porque ele disse: eu sempre via o Senhor diante de mim. Essa foi a vida de Davi, vendo o Senhor por tantos anos da sua vida até o dia da sua morte.
e depois apenas continuou vendo na presença do Senhor quando ele partiu. Então, os limpos de coração verão a Deus. Essa é a obra de Deus. 1 Tessalonicenses 4, verso 3 diz que a santificação é a vontade de Deus. Tessalonicenses capítulo 4, primeira carta, diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 4, verso 3. Se você segue a leitura, agora o Senhor fala do nosso corpo. Ele diz: que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Os gentios não conhecem a Deus, por isso o corpo deles é usado para toda sorte de coisas perversas. Para que você está usando o teu corpo? Como ele está sendo usado? Como você está conservando esse vaso? Em santificação e honra ou não? Quando o Senhor também leva o povo no Sinai, Deus fala para Moisés: eu quero que vocês construam um santuário para que eu habite convosco. Está lá, só para você anotar, não vou ler. Êxodo 25, 8. E quando você chega no Novo Testamento, quem é o santuário de Deus? Efésios capítulo 2, verso 20 a 23. Diz o seguinte: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para quê? Morada de Deus em Espírito. Sabe muitas vezes por que você está sem a presença de Deus? Ainda que tenha sido selado pelo Espírito Santo, mas a presença de Deus está ali, não está ali por causa da falta de santificação. A falta de santificação, porque se nós somos um templo, nós somos um santuário de Deus, esse santuário tem que ser santo, para habitação e morada de Deus. Tem que ser morada do Senhor. Também, eu vou ler 1 Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17. Será que é 1 Coríntios 3, 16 e 17? Diz o seguinte: não sabeis vós que sois o templo do Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E agora, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Olha, o Senhor está falando aqui num contexto que Paulo diz que a obra de cada um será provada pelo fogo.
E se ela não é uma obra santificada pelo Espírito Santo, ela vai ser destruída. É necessário, irmãos, é necessário uma vida santa para Deus. É necessário ver isso. É necessário olhar para isso. Eu acho que vou encerrar por aqui. Tem muito o que se dizer, mas eu não vou conseguir. Em 2 Coríntios capítulo 7, verso 1, o que diz ali? Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Veja aqui, onde diz: purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito. Essa palavra carne é a junção de corpo e alma, e ele destaca o espírito separado. O espírito está relacionado à adoração, então cuidado com as idolatrias. A adoração tem que ser em espírito. O espírito foi preparado para adorar. Mas se há pecado de idolatrias, veneração a qualquer outra pessoa a não ser Jesus, é pecado. Pecado espiritual. Por exemplo, falsa doutrina é um pecado espiritual. Existe a ofensa doutrinal, quando a pessoa perverte a palavra de Deus. E também tem o espírito, tem a alma e o corpo. Por exemplo, a alma tem a sede dos pensamentos, e a Bíblia diz lá em Filipenses 4, alguém quer achar, 4, verso 8 e 9, se alguém lê, quer ler bem alto, senão eu tenho que folhear minha Bíblia e achar. Filipenses 4. Sim, olha só. Vemos aí vou ler agora, tomando um pouco aí o verso 7. Filipenses 4, 7 diz assim: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro. Irmãos, você tem que falar o que é verdadeiro, aquilo que é suspeito, você não deve falar. Aquilo que é suspeito, você tem que tirar do teu pensamento. Tudo que é honesto, não pode ser nada fingido. Às vezes temos um grande ódio no coração e não perdoamos, e aí vamos e abraçamos o irmão e faz de conta que amamos. Mentira, isso não é honesto. Tudo que é honesto, que seja honesto, sincero. Tudo que é justo, tudo que é justo é o que não é parcial. Tudo que é justo, tudo que é puro,
tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. E daí diz o seguinte: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco se vocês fizerem. Amém? A presença de Deus será conosco se a gente fizer exatamente como foi recomendado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é tão sensível que qualquer mau pensamento possa entristecê-lo. Agora abre aí a carta em Marcos 7:21. Marcos capítulo 7, verso 21. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Viram agora, irmãos, a importância de nosso odre ser realmente, se é um odre velho, precisa se quebrar hoje e deixar o Senhor colocar ali o odre do seu coração, para que possamos nós pensar como o Senhor pensa. Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Há coisas que nós precisamos realmente da palavra de Deus para nos lavar, nos purificar. E outra, a Bíblia diz que aquele que encobre sua transgressão nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, olha, eu estava falando para os irmãos, acho que na semana passada, que teve um irmão piedoso, foi pregar na Irlanda, e lá na Irlanda, aqueles templos são muito ajeitadinhos, e tinha uma fileira de cadeiras na frente, cheia de cadeiras, diferenciada das demais, claro, era meio diferente. E aquelas cadeiras, perguntaram pensando que era para pessoas ilustres. Não, esse ali é para pecadores arrependidos. E quanto tempo faz que elas não são usadas? Acho que faz uns 100 anos. Viu como o arrependimento na casa de Deus é muito mais difícil do que lá no mundo? Eu prefiro pregar o evangelho lá no mundo. As pessoas se arrependem.